Bom dia a todos. Hoje eu vou ensinar para vocês fazer esse ursinho aqui num cesto. Eu usei o fio da Multitécnica, que é um fio que sobrou aqui de um outro projeto. Mas como eu não tinha o fio branco da mesma marca, eu utilizei um fio da Euroroma para fazer essa parte aqui. E ficou interessante, embora a linha seja, né, o fio seja diferente, mas ficou legal. Então, assim, eu fiz esse cestinho, né, para dar de presente a um bebê que vai nascer. E para a gente começar a fazer, né, eu usei, como eu disse para vocês, a Multitécnica e a agulha número 10. A gente tem que começar a fazer pelo fundo do cesto, para que a gente possa fazer esse cesto aqui retangular. E o segredo para a gente começar é fazer com que a nossa lateral ela seja ímpar. Por que isso? Porque nós temos aqui o início do nosso ursinho, são 5 pontos. Então, se são 5 pontos, eu tenho que deixar a quantidade de pontos igual de um lado e do outro. Então, se eu tenho 20 pontos, eu vou fazer aqui 5, vai sobrar 15. 15 não é um número divisível para que eu possa deixar 7,5 pontos de cada lado. Então, na hora de fazer o cesto, é só começar pelo número ímpar. Quando eu fiz o cesto, eu comecei pelo número par e eu só vi que isso deu problema quando eu fui fazer o ursinho, mas no tutorial aqui de vocês, do início, eu já corrigi o início do tutorial e vocês podem fazer com o número ímpar. Então, assim, o ideal é que vocês possam fazer o cesto. Eu fiz aí com 22, de forma que ele fique com 23 pontos na lateral. Que aí esses 23 pontos, vocês vão tirar 5, vão ficar 18, vai ficar 9 de cada lado. E ele vai manter o tamanho do cesto que foi feito. Então, o cesto, na verdade, ele tem mais ou menos 30 centímetros de largura por uns 15 centímetros de comprimento. Então, se vocês fizerem essa medida com 23 na lateral, vocês conseguem fazer. E para isso, é só vocês começarem com 11 em vez de um número par, tá? Então, eu já corrigi aí o início do tutorial para vocês e agora vai dar certinho. O meu, quando comecei com par, terminei com 22. Então, ficou um pontinho que não ficou muito bem centralizado, tá bom? Então, ó, se vocês gostarem também desse modelo, depois eu posso explicar para vocês, porque ele é um modelo um pouquinho menor, onde que eu fiz 2 coraçõezinhos. E aqui é a mesma base do modelinho que eu vou ensinar para vocês, só que eu fiz aqui com um pouquinho menos quantidade de pontos. Então, assim, hoje eu vou ensinar aqui o de ursinho. Se vocês quiserem o modelo de coraçãozinho, só me falar que eu faço o vídeo para vocês. Então, se vocês estão gostando, deixe um like aí, não esqueçam de se inscrever no canal para receber as nossas notificações. Então, vamos lá, vou começar a explicar o passo a passo. Então, primeiro passo, nós vamos fazer então aqui 11 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, eu fiz 11 correntinhas que eu vou fazer o meu cesto grande. Se vocês quiserem fazer um cesto maior, é só aumentar a quantidade de correntinha. E se quiser fazer o ursinho, né, já sabe, já expliquei, para ficar no meio tem que ser o número ímpar, para a gente poder dividir certinho. E um número ímpar, que tirando 5, ele continua a par. Então, aqui nós vamos fazer uma correntinha, que vai corresponder ao meu primeiro ponto. Eu já vou fazer o meu primeiro ponto. Por quê? Porque aqui na pontinha, nós vamos fazer 3 pontinhos sempre. Então, eu já fiz um, que correspondeu à minha correntinha, né? Fiz um, que é essa correntinha. E agora, eu vou trabalhar os meus 11 pontos. Fiz 2 aqui no mesmo, e agora eu vou trabalhar o restante. Então, agora eu tenho, né, 1, 2, 3,
4, 9, 10, 11. Então, terminei as minhas 11 e agora eu vou fazer mais uma, mais outra, para fazer 3, e vou voltar agora fazendo o meu, e vou voltar agora, depois dessas 3 aqui no mesmo lugar, fazendo um ponto em cada ponto da carreira anterior. Já vou aproveitar e deixar minha linha aqui para arrematar, e vou fazer 1, 2, 3, 4, e vou até o final, trabalhando assim. Então, aqui, olha, eu já fiz 11 desse lado, né? 3 aqui. E agora, lembra que quando eu subi, eu fiz uma correntinha, que equivalia a um ponto, e agora eu fiz o meu ponto, então eu já tenho 3. E agora eu vou subir. Então, essa aqui é meu primeiro ponto da correntinha, e esse é o segundo. Vou colocar no segundo ponto. E vou trazer o meu ponto para o avesso do meu crochê. Então, trouxe aqui pro avesso do meu crochê. E agora, eu vou pegar o meu pontinho aqui por trás, naquela primeira correntinha que eu fiz. Vou passar a minha laçada por dentro da minha agulha. E vou tirar o meu ponto. Então, ó, naquele pontinho do meio da correntinha é meu primeiro pontinho. Eu vou ter um de um lado, outro do outro, 3. A mesma coisa aqui, 3. Nessa correntinha aqui da lateral, eu vou fazer aqui meu primeiro ponto, né? Fiz aqui o meu primeiro ponto. E agora, vou fazer nessa lateral aqui 3 pontos. Então, eu fiz o meu primeiro ponto e mais 3. E vou continuar trabalhando agora até o final. Aqui, olha, cheguei no meu finalzinho. Isso aqui no início fica assim, depois melhor. Cheguei aqui no finalzinho. Eu tenho 1, 2, 3. Novamente, nessa lateral, eu vou fazer 1, 2, 3. Um ponto. E 1, 2, 3. E agora, sempre quando eu começar as minhas carreiras, eu vou fazer 3 pontos no meu segundo ponto de 3, no meu cantinho, de um lado e do outro. E assim eu vou fazendo a minha curvinha. Então, vou indo até o final para terminar essa carreira, para mostrar para vocês. Aqui é o meu cantinho de 3, então eu vou fazer 1, 2, 3, e vou arrematar. Então, tá aqui o meu ponto. Novamente, eu vou pegar minha agulha do avesso para o direito, entrarei aqui na laçada, vou puxar a minha linha aqui para dentro. Agora, entro aqui no meio do meu pontinho
pego a minha laçadinha, boto a minha agulha e tiro a minha laçada e continuo a fazer. Aqui é meu primeiro pontinho, meu segundo pontinho, e aqui 1, 2, 3. E assim nós vamos fazendo o nosso cestinho até o tamanho que a gente desejar. Então, o nosso cesto aqui que eu fiz, né, ele tem 30 de largura, né, aqui de largura aqui da base, ele tem 30 por 16 de altura. Então, a lateral dele mais ou menos 17. Então, ele ficou com 16 de altura, a lateral menor 17 e a maior, mais ou menos aqui, 30 centímetros de largura. Então, esse é o cesto que a gente vai terminar agora o tutorial. Então, já terminei aqui, né, o tamanho que eu quero fazer. E eu agora vou fazer, então, iniciar como que eu vou subir aqui a minha carreira. Então, eu vou fazer aqui da mesma forma. E eu agora vou fazer um ponto baixíssimo aqui a toda a volta. Então, eu vou pegar a minha laçadinha da mesma forma, vou botar ela pra trás. Só que agora vou fazer isso daqui. E vou tirar meu ponto de uma única vez. Então, agora eu vou trançar dessa forma, fazendo um ponto baixíssimo a toda a volta do nosso cesto. Tá? Então, vamos lá, só colocar, tirar, colocar. Então, vamos fazer aqui toda a volta esse pontinho, para depois, então, a gente subir o nosso cesto. Bom, então, vim fazendo caseado aqui toda a volta, né, do meu retângulo. Então, tá todo caseadinho. E cheguei aqui no meu último pontinho. Então, nesse último pontinho aqui, para vocês visualizarem melhor, eu vou deixar isso aqui pro lado direito, né? Então, eu vou trabalhar a subida do meu cesto agora nesse sentido. Deixar isso aqui pro lado de dentro. E aqui vai ficar o nosso fundo, né? O nosso avesso. Então, eu vim aqui, eu tô aqui, vou fazer meu último pontinho. Meu pontinho baixíssimo. Então, eu cheguei aqui no final e tenho que fazer o meu acabamento. Então, primeiro passo, eu vou botar a minha linha para esse lado. Vou puxar a minha laçadinha por dentro da minha outra laçada, né, que terminou. E agora, vou fazer uma correntinha e vou pegar agora nesses dois pontinhos aqui pra gente subir o nosso cesto nesse sentido. Então, vamos lá, ó.
Tá aqui meu último pontinho, né, que eu fiz. Aqui tá meu último pontinho aqui, da lateral do acabamento, né, tá aqui meu último pontinho. Eu vou passar minha linha para lá, porque eu vou trabalhar. Vou passar agora uma aqui por dentro da outra. Vou fazer uma correntinha, que vai ser o meu primeiro ponto. E agora eu vou trabalhar pegando nessas minhas duas laçadas. Então, vou fazer, já fiz uma, duas. E agora, vou trabalhar essa primeira carreira toda em ponto baixo, sempre pegando as minhas duas alcinhas do ponto que a gente trabalhou. Ó, minhas duas alcinhas, essa e essa. Então, repare que quando a gente subir aqui, a única que vai ficar aqui é essa fitinha aqui, mas o acabamento vai ficar bem interessante. E a gente vai ter esse acabamento aqui todo da borda. Então, aqui nós já chegamos ao final, né? Vim trançando e vou trabalhar agora da mesma forma, passando a minha laçada para trás, tirando a minha laçada, né? E vamos fazer o nosso cesto agora, não com ponto baixo igual que nós estávamos trabalhando. Nós vamos fazer agora com ponto centrado, onde a gente vai pegar entre essas duas perninhas que se formam do ponto baixo. Então, da mesma forma que eu estava fazendo para fazer o fundo, nós vamos passar a nossa linha para frente. Vou fazer minha primeira laçada e meu primeiro ponto. E agora, pegando entre um e outro, a gente sempre certificar se estamos pegando no lugarzinho certo, para quem está iniciando. Olha para o lado do avesso, se a agulha está entrando entre um e outro. E nós vamos trabalhar o nosso cesto todo agora com ponto centrado. Por que que a gente vai fazer com ponto centrado? Porque o ponto centrado ele fica um pouco mais firme o nosso cesto. Então, ele vai estruturar o nosso cesto um pouquinho mais. Então, vamos trabalhar ele todo a volta e vamos começar então, quando chegar na lateral, a fazer a nossa face do nosso ursinho. Quando eu fiz a base, eu devia ter feito a base ímpar, para que a gente tivesse uma pontuação ímpar, porque a gente, quando faz 3 de cada lado, aumenta 2 de cada lado. Então, se eu comecei com ímpar, eu ia terminar com a contagem ímpar. Por quê? A nossa face do nosso ursinho, ela começa com 5. Então, aí na nossa lateral, na verdade, eu tenho 22. Então, ele é um número par. Então, por quê? Porque eu comecei a fazer com um número par. Então, a gente deve começar com o número ímpar para poder fazer o ursinho. Mas eu só pensei nisso agora, então estou dando a dica aí para vocês. Mas eu agora fiz o quê? Eu coloquei a metade, né? Dividi a minha metade, né? Contei quantos pontos eu tinha desde aquele pontinho da lateral de 3 de um lado do outro e vi a metade. E agora eu vou vir trabalhando, porque nessa metade que eu medi da lateral, é que nós vamos fazer, então, começar a fazer o rostinho do nosso ursinho. Então, eu vou começar a trançar com as duas linhas brancas e a linha rosa. A linha branca que eu estou usando não é a linha da mesma marca da Multitécnica, mas é o que eu tinha e eu acho que vai ficar interessante. Eu fiz o cesto com cinza e agora eu vou fazer com branco. Então, tá aí, né, a nossa marquinha aí no meio. Eu vou pegar a minha linha branca para que a gente possa iniciar, então, com essa linha.
Então, para ficar um acabamento perfeito, antes da gente iniciar, uns 3 pontinhos antes da gente iniciar a mudança de linha, a gente vai trançando, né? A linha, tá aí o ursinho mostrando para vocês, o rostinho do ursinho, e nós vamos fazer 5 pontos. Então, nós vamos fazer, tem um no meio, que eu já marquei o meio do meu cesto, eu vou fazer 2 pontos de um lado, um ponto onde está a marca e 2 pontos de um lado para fazer 5. E vou começar agora a trabalhar com a minha linha rosa, fixando por dentro a minha linha branca. E na hora que eu começar a fazer o meu ponto, eu vou fazer o contrário. Eu vou deixar a minha linha rosa na espera por trás, vou trançar com a minha linha, vou fazer o crochê com a minha linha branca e fixando a minha linha rosa para que a gente possa dar continuidade no cesto depois. Então, aí nós estamos contando, né, 5. E eu vou, então, agora, antes de começar, quando eu vou fazer a laçada, né, normalmente. E aí eu já tenho a laçada branca, para a gente agora começar a fazer, então, com o branco. Vou fixar lá atrás a minha linha rosa e vou trabalhar, então, agora com o branco. Vou fazer 2. Por isso que eu falei para vocês que o ideal é a gente trabalhar com um número ímpar no início lá do cesto, para que a gente tenha o ursinho simétrico. Eu fiz par e aí o ursinho vai ficar um pontinho mais para um lado, né? Não vai ficar feio, mas para quando vocês começarem o cesto, lá no início, comece com um número ímpar, para ficar o cesto sempre com um número ímpar, porque aí fica mais fácil. Então, e aí eu fiz meus 5. E aí só estou explicando para vocês, quando a gente faz o último, o que a gente faz? A gente não passa a linha branca, deixo a linha lá na espera e já pego no último pontinho a linha rosa. E aí eu fixo lá e continuo agora trabalhando na linha rosa. Se eu fosse fazer mais motivos em todas as laterais do cesto, eu poderia continuar trançando com a linha branca e usar assim que eu desejar a linha. No caso que a gente vai fazer só de uma lateral, eu vou fazer 3 pontos com a cor rosa e vou cortar essa linha. E depois a gente pode fixar essa linha com um pontinho de cola lá por dentro, fazendo um arremate. Vou agora terminar toda a minha volta, né, com um ponto centrado, subindo da mesma forma que eu ensinei para vocês, até a gente concluir toda a face do nosso ursinho. Então agora eu vou terminar e já volto para mostrar para vocês a próxima carreira, que tem um aumento de cada lado. Então, ela vai ser com 7, sendo um aumento na lateral de um lado, um aumento na lateral do outro. Então, aí eu já vou começar, né? Já tô aí 3 pontinhos antes, já tô aí trançando com a minha linha branca, para já ficar fixa. E já vou agora puxar a minha linha branca para poder fazer o próximo ponto, que é um na lateral. Então, vou trabalhar, não esquecer, já esqueci aí de prender o fio, né? Então, a gente tem que sempre deixar o fio lá retinho, pra gente não deixar de prender o fio rosa. A gente tem que ficar prestando atenção para ele não ficar fora do ponto. E agora, vou trançar, então, 7 pontos, sendo os 5, um em cima de cada ponto que eu já tinha feito, né? E o outro, um ponto em cada lateral. Agora, as próximas carreiras são sempre iguais. A gente só vai fazendo o motivo. Então, estou fazendo aí o último e já pego a minha linha rosa para fazer o último ponto. Vou trançar mais 2 pontinhos aí e depois vou cortar a nossa linha branca para fazer o arremate.
Pronto, aí nosso acabamento. Depois a gente bota um pontinho de cola para não ficar abrindo. Vou fazer a carreira toda e a próxima carreira é igual a essa, aumentando um de cada lado, tá? Então já volto para mostrar para vocês. Então agora nós vamos fazer a nossa próxima carreira, né? Já fiz a carreira de baixo, como eu expliquei para vocês, da mesma forma que a gente tinha feito a carreira anterior, aumentando um a cada lado, né? E agora vamos começar a fazer essa carreira e vamos trabalhar ela e começar a fazer a boquinha do nosso ursinho. Então, nessa carreira na lateral, ela não tem aumento. Nós vamos trabalhar um ponto em cima do outro ponto. Já vou pegar a minha linha branca, porque agora eu vou trançar com linha branca. E na metade da linha branca eu vou fazer um pontinho rosa para a gente começar a fazer a boquinha do nosso ursinho. Então, nós vamos fazer 3, 4 e já vamos pegar a linha rosa para fazer aí na metade. Nós temos 9 pontos para fazer 4 de um lado, 4 de outro e um pontinho rosa no meio. Repare que não tem aumento nessa carreira. Vamos prender a linha rosa, né, quando estivermos trançando a nossa linha. E assim nós vamos finalizar, né, essa parte do ursinho aí branca, sem nenhum aumento. E agora vamos continuar fazendo o nosso cesto dessa mesma forma. Vamos prender ele um pouquinho a linha branca, cortar e fazer a volta todo o cesto e já iniciarmos a próxima carreira. Então, eu já cheguei aqui na próxima carreira. Eu vou pegar a minha linha branca, já vou prender ela aqui, né, meu fio, fixar ele aqui. E eu vou trançar, e eu vou começar a fazer aqui agora. Vou aumentar um pontinho, e aqui eu vou fazer 3 para fazer a boquinha do ursinho. Então, eu vou fazer aqui uma, e já vou deixar a minha linha aqui na espera, né? Essa minha linha aqui, e já vou pegar a laçada desse. E aí, vou uma, duas, três, e agora, na próxima que eu fizer, eu já vou pegar essa laçada aqui para poder fazer o próximo ponto. Então, essa aqui ainda é a branca. E agora, já deixo a branca aqui na espera e já pego a minha rosa. E agora, eu vou fazer meus 3 pontinhos. Prendendo a minha linha branca aqui, para não ficar feio pelo avesso, né? E aqui já vou pegar a minha linha branca de novo. Vou sempre deixar a minha linha aqui presinha. Mais uma. E na última, já vou pegar a minha linha rosa, que ficou aqui, né, trançadinha aqui, na espera. E assim, a gente terminou aí a boquinha do nosso
Agora, para o vídeo não ficar muito grande, eu gostaria que vocês olhassem aqui, ó. Eu estou aqui, fiz a boquinha aqui dele, né? Do nosso ursinho. E agora nós vamos trabalhar duas carreiras iguais, sem nenhum mistura de cor. Então, tá vendo? Tem essa carreira aqui e essa carreira aqui iguais. Então, eu vou fazer essas duas carreiras iguais e volto, então, pra gente fazer essa carreirinha aqui, aonde tem os olhinhos, tá? Então, ó, duas carreiras da mesma forma. Vamos trabalhar toda de ponto rosé e duas carreiras de ponto branco. Bom, agora cheguei aqui na carreira, né? Onde que nós vamos fazer os olhinhos. Então, para fazer os olhinhos, a gente tem que fazer 3, né? Então, aqui no aumento, só 3. E nessa terceira carreira aqui do 3, eu já vou pegar a minha linha rosa para fazer o olhinho. Vou pegar a minha linha rosa e já vou pegar a minha linha branca, porque é só um pontinho. Então, fiz aqui meu pontinho, que é do meu olhinho, tá? Vou trabalhar com a linha branca. Às vezes as pessoas ficam perguntando, ah, com qual agulha que você trabalha? Eu sempre trabalho com essa agulha aqui 10 para fazer malha. Mas assim, depende muito do ponto, né? Se a pessoa tiver um ponto muito apertado, pode trabalhar com agulha maior, ou tiver um ponto muito frouxo, pode trabalhar com agulha menor. Então, vou fazer aqui 3 e já vou pegar a minha linha rosa pra gente fazer o meu próximo pontinho. E eu aqui tô trabalhando com a multitécnica, aqui com uma outra, não sei se é Euro Home, eu não sei porque eu tirei o rótulo, dessa lã. Elas são diferentes. No cestinho aqui, nesse cestinho aqui, que eu já fiz com a linha cinza, eu fiz com a mesma linha. Então, você repare que fica mais firme, né? Fica mais encorpado do que esse daqui. Então, eu não tinha linha e fiz de cor diferente. Então, a gente também pode estar aproveitando linhas aí diferentes para poder fazer aí o nosso projeto. Então, agora aqui, como é um pontinho só, eu já tenho que pegar a minha linha branca e trabalhar até o finalzinho ali da cabecinha do ursinho. Já vou aqui pegar a minha linha rosa, né? E para quem não sabe, né? A multitécnica eu só consegui comprar através do site. Lá tem uma cartela de cores que a gente pode estar escolhendo. Não são muitas cores, né? Tem esse tom de cinza, tem um tom mais café com leite e esse tom rosé que eu gostei muito. Mas eu não encontrei em loja física, né? Então, aqui terminei essa carreira, vou terminar agora ela toda e já volto para explicar para vocês a próxima carreira, porque na próxima carreira nós vamos fazer um aumento de cada lado. Então, nós vamos fazer um aumento aqui, para fazer aqui, então, a cabecinha do nosso ursinho, tá? Então, nós vamos agora, né, pegar a nossa linha branca, vamos fazer um aumento de cada lado e trabalhar toda essa carinha do ursinho só com a linha branca. Então, vamos aumentar um ponto de um lado, um ponto do outro e sem fazer qualquer mistura aí agora das duas linhas. Então, aqui já estou finalizando, né, essa parte. Vou fazer mais um pontinho aí para finalizar o início aí da cabecinha aí do ursinho e vou agora continuar trabalhando como a gente estava vindo antes, né? Vou cortar a minha linha branca,
Vou arrematar ela aí um pouquinho, né, 2 a 3 pontinhos, e depois vou cortar e vou seguir fazendo com a linha rosa até o término dessa carreira. Então, a nossa próxima carreira é igual à carreira anterior. Vamos de novo continuar fazendo o rostinho do nosso ursinho, aumentando um ponto de cada lado. E vamos dar início, então, depois que fizermos isso, à próxima carreira, onde nós já vamos começar a fazer o desenho da orelha do nosso ursinho. Então tá aí, né? Vamos terminar essas carreirinhas todas. E agora eu já tô na carreirinha que eu vou começar a fazer a orelhinha. Então nós vamos fazer um ponto em cima do ponto branco, vamos fazer um ponto rosa e depois nós vamos continuar fazendo o pontinho branco até o outro lado, onde nós vamos repetir a mesma coisa. Então isso aí tá dando início à curvinha ali, da onde nós vamos fazer a nossa orelhinha do nosso ursinho, tá? Então vamos fazer, não precisa fazer aumento, um ponto sobre o ponto até o final. Então agora que eu já terminei essa carreira e, né, já fiz a alcinha, nós temos que pensar em fazer a nossa alça do nosso cesto. Então aqui na lateral nós vamos contar a lateral. E no meu caso aqui eu tenho 15 pontos na lateral. Então eu vou deixar 5 de um lado, 5 eu vou fazer a alça e 5 do outro lado da alça. Então aí eu já contei e eu tenho 5 pontinhos. E esses 5 pontinhos foi justamente no momento onde que eu estava fazendo as nossas subidas. Então não tem problema, eu vou fazer aí o nosso primeiro pontinho. Vou fazer agora 5 correntinhas. 3, 4, 5 correntinhas, vou pular os 5 pontos baixos da base e vou continuar trabalhando o meu cesto da mesma forma. Vou fazer isso desse lado e do outro lado do mesmo jeito. Vou separar 5, 5 e vou fazer a alcinha de 5. Por quê? Porque nós estamos terminando a cabecinha do ursinho e já temos que planejar a nossa alça. Senão o nosso cesto vai ficar muito alto. Então agora eu vou continuar trabalhando e vou terminar ali aquela orelhinha do ursinho que a gente estava fazendo. Agora eu cheguei aqui para fazer o finalzinho aqui da minha orelha, né? Então eu vou fazer o meu primeiro pontinho. Agora nesse meu primeiro pontinho, eu já peguei minha linha branca, vou fazer e já vou pegar minha linha rosa, vou fazer 1, e 2. Como o próximo ponto é branco, já vou pegar. Ó, aqui eu esqueci de prender, vou voltar. Pra gente não deixar de prender aqui o fio, tá? A gente não pode se distrair. E aqui já vou pegar a minha linha branca e vou fazer deixando sempre prendendo aqui, não esquecendo de prender nosso pontinho. E aqui eu já fiz meus 2 pontinhos e vou fazer a mesma coisa aqui, 1 ponto, 2 pontinhos desse lado e vou terminar essa carreirinha. Repare que a gente já fez aqui, quase que estamos terminando a orelhinha do nosso ursinho, tá? Então, vamos fazer um ponto aqui, um ponto aqui. Então, vamos lá. E já vou pegar a minha linha rosa, porque a gente já vai trabalhar aqui os nossos 2 pontinhos aqui da orelha. Vou pegar agora a nossa linha branca, porque o próximo pontinho já é branco. E assim, eu finalizei essa carreira. Olha como é que tá ficando bem bonitinho. Vou fazer o resto todo e já...
Então, ao terminar ali essa parte do ursinho, a gente não pode esquecer que a gente tem que fazer agora a alça do outro lado. Nós já fizemos a alcinha lá, né, no início, quando a gente começou essa carreira. Vamos fazer essa alça da mesma maneira, separar 5, fazer 5, pular 5 e deixar mais 5. E a gente continuar trabalhando em ponto baixo, né, nesse ponto centrado. Por quê? Porque a próxima carreira que nós vamos fazer agora, nós já vamos casear essa alcinha. Então, eu cheguei aqui, né, naquele inicinho, e do mesmo jeito que a gente já veio trabalhando, esse aqui é o meu primeiro ponto da carreira, né, que eu fiz lá para quando a gente começou a fazer a correntinha, da mesma maneira que a gente já veio fazendo, eu vou subir. Então, botei minha laçadinha para trás. Vou pegar aqui, passar minha linha para frente, vou fazer meu primeiro ponto. Aqui é o meu segundo ponto, né, que é da minha correntinha. E aqui agora eu vou trabalhar 8 pontos. Naquelas 5 trancinhas, nós vamos trabalhar 8 pontos para nossa alcinha ficar curva, não ficar reta. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outra parte aqui, a última parte do nosso ursinho, onde que a gente vai fazer o pontinho rosa aqui, 3 pontinhos brancos e um pontinho rosa para terminar a nossa orelhinha. Então, vamos lá pra gente terminar o nosso cesto, que nós já estamos quase acabando. Então, agora nós vamos fazer um pontinho rosa e vamos fazer 3 pontinhos brancos. 1, 2, e vamos fazer o terceiro, né? Já vamos mudar de cor. Então, já vou pegar a minha laçada rosa. E assim, praticamente, nós terminamos esse primeiro lado aí do ursinho. Vou fazer mais um pontinho rosa. E agora, vou fazer a mesma coisa do outro lado. Quando a gente chegar e finalizar essa carreira aí, fazendo esses pontinhos, nós vamos trabalhar agora, inclusive fazendo um pontinho em cima das nossas alcinhas. Então, nós vamos fazer agora uma carreira, depois de terminar essa carreira, uma carreira toda de ponto baixo, inclusive nas alças, para a gente finalizar, então, o nosso cesto. Então, vamos terminar esse lado, fazendo a mesma coisa do outro lado, da cabecinha do ursinho. Então, aí já tá finalizando, né? Nós estamos finalizando aí a cabeça do ursinho. E agora, vamos fazer um ponto baixo a toda a volta dessa carreira, como eu falei para vocês. Inclusive, um ponto alto também em cima da nossa alcinha das laterais. Então, vou casear essa alcinha aí primeiro, né, finalizando essa carreira, e na próxima alcinha a gente já fez esse caseado, nós vamos fazer um ponto em cima desse ponto e vamos finalizar. Então, agora aqui para finalizar, né, aqui na carreira, nós vamos fazer um pontinho em cada carreirinha dessa.
E vamos finalizar aqui essa última carreira. Então, aqui do outro lado, olha, nós temos um pontinho. Vamos fazer o segundo ponto, um pontinho de base em cada ponto da carreira anterior. Bom, agora chegamos aqui ao final e eu vou iniciar a terminação aqui do nosso cesto, fazendo aquele mesmo acabamento que eu venho fazendo, né? Botando a nossa linha para trás, botando a nossa laçadinha para trás e começando a fazer o ponto. Só que agora nós não vamos fazer mais o ponto centrado, nós vamos fazer o ponto baixíssimo, que é aquele ponto que a gente não pega essa laçada. A gente vai, faz o ponto, introduz nosso ponto, entra aí o ponto baixo e tira a laçada de uma única vez. Então, nós vamos colocar e tirar a laçada de uma única vez. Colocar e tirar a laçada e nós vamos fazer esse caseadinho aí de ponto baixíssimo a toda a volta do nosso cesto. E agora já caseamos toda a volta e vamos fazer o acabamento. Para fazer o acabamento, quando a gente chegar aí no nosso último pontinho, nós temos que tirar a nossa linha, né, da nossa laçada, para que a gente possa fazer esse acabamento. Vamos pegar nosso primeiro pontinho, vamos passar a nossa laçada por esse primeiro ponto, abraçando essa laçada. Vamos passar pela primeira laçada, né, que a gente terminou, né, a última laçada que a gente terminou, e assim a gente finaliza. Agora a gente vai arrematar. Então, para fazer o arremate, nós vamos colocar a nossa linha toda embutida, né, por dentro do nosso crochê, e vamos colocar um pontinho de cola para a gente fixar essa linha para que ela não solte. Então, a gente vai esconder aquela linha para que a gente fique do lado do avesso, um acabamento mais perfeito, sem ficar aparecendo aquelas pontas de linha. Então, nós vamos esconder. Então, esse é o tutorial de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse cesto. Realmente ele ficou muito bonito, dá pra gente dar de presente, vender. Eu fiz com a linha Multitécnicas e uma outra linha que deve ser a Euro Roma, não me lembro porque eu já tirei o rótulo. Mas ficou bem interessante, bem bonitinho e espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like, compartilhe o vídeo com as suas amigas e também não deixe de inscrever no canal para receber as nossas notificações. Até o próximo vídeo.